Olá, você seja muito bem-vindo. Estamos iniciando um novo capítulo. As atividades que temos desenvolvido agora são a respeito dos chakras, né? Então, estamos fazendo todo um preparatório antes de falarmos especificamente sobre cada um dos chakras, né? Seus atributos. Já desenvolvemos uma atividade sobre a energia de prana, né? Entender um pouquinho a importância do prana nesse processo dos chakras, do desenvolvimento deles. E tivemos os capítulos anteriores falando principalmente sobre o corpo vital, né, para entendermos como esse mecanismo, né, como esse outro corpo funciona e até mesmo a, a disposição dele, né, a construção do corpo etérico e a sua importância. Nessa atividade de hoje, nós já vamos entrar no tema a respeito dos chakras, vamos falar superficialmente sobre eles, né? Não vamos tratá-los como, como estudos individuais, né? Nós vamos pegar um panorama assim dos próprios chakras, né? Falando a respeito deles, e até mesmo a construção deles, né? Então, a primeira coisa, né, é importante a gente ter o entendimento sobre os chakras em si, que essa palavra ela é uma palavra que vem do sânscrito e vai ter como sentido ou como tradução a palavra roda, disco, ou até mesmo podemos encaixar na ideia de vórtice, né? E isso tudo pelo seu formato, né? O chakra ele tem um formato circular devido ao seu movimento de rotação. Então, os chakras, como eles estão em constante movimento, né? Como há um trabalho de rotação da parte deles, há um olhar clarividente, né? Há um olhar de uma clarividência etérica, é possível a gente ver esses pequenos discos, né? Se movimentando, e esse movimento vai naturalmente denotar um aspecto circular, um aspecto de pires, de pratinho, né, de cada um desses chakras. Os chakras, eles atuam, né, no nosso sistema etérico, né, como pontos ou centros de força. Então, ele vai ter ali tanto uma função de acumular, absorver e emanar energias vitais, né? Então, o prana ele circula por ali também, né? Então, em cada chakra ele vai ter tanto uma função de absorver prana, né? Que é um dos tipos de prana, uma das qualidades de prana que é absorvido pelo nosso sistema, né? Pelos chakras. Outra situação é a própria dissipação energética, então também é emitido energia, também é uma energia, um tipo de prana que é transmutado dentro de nós e ele é dispersado pelos chakras, né? O chakra também vai ter a função de atuar como um acumulador, né, como um centro de vitalidade que absorve essa energia e acumula ela, né, armazena ela. E além de tudo isso, pelos chakras também é um canal onde tem uma movimentação de influências, né? Influências de comunicação entre os outros corpos, né? O corpo físico e o próprio corpo astral. Então, o corpo etérico ele serve como uma ponte, um elo de ligação entre o corpo astral e o corpo físico. Então, esses são alguns pontos iniciais para a gente falar a respeito dos chakras mesmo, né? De a gente começar a entendê-los, começar a falar um pouquinho a respeito deles, né? Muito bem. Os chakras, eles estão posicionados ao longo do nosso corpo etérico.
né? No corpo etérico o nosso corpo etérico, né, vai possuir inúmeros chakras distribuídos, né? A gente vai aqui desenvolver falando bastante a respeito dos 7 chakras principais, mas é importante entender que há inúmeros outros chakras além desses 7, né? Então, nós temos chakras nas palmas das mãos, temos chakras nos ouvidos, temos chakras nos olhos, temos chakras na sola dos pés. Ao longo de todo o corpo etérico ele acaba sendo formado por vários chakras, né? Toda a superfície do corpo etérico ela é formada por vários chakras. Porém, dentro de todos esses chakras, há 7 que eles acabam denotando uma importância um pouquinho maior, né? Mas enfim, então nós temos todos esses chakras distribuídos e cada chakra ele tem uma função específica. Cada um deles cumpre um trabalho que geralmente está relacionado à sensação, né? A sensações mesmo, sensações como de temperatura, sensação da própria dor, ou a própria sensação do tato, né? De contato, assim. Isso é um dos atributos dos chakras, né? Além disso, a própria exteriorização de, de, de energias, né? Vai ser proveniente dos chakras em si, exteriorização de reflexos, né? Reflexos que vêm do corpo físico para o corpo etérico e para o corpo astral e também no sentido inverso, né? Os chakras eles atuam novamente, né, como esse elo de ligação. E além de tudo isso, os chakras eles também vão trabalhar, também vão operar na manutenção da vida de um ou mais órgãos físicos. Então, os órgãos eles estão sempre conectados, todos os nossos órgãos estão conectados a um ou mais chakras. E esse chakra ele de alguma forma ele vai trabalhar, ele vai operar mantendo a vitalidade desses órgãos aos quais ele está conectado, né? Então, quando falamos de chakras, nós falamos de vários conceitos, né? Que vão além da própria ideia de um ponto onde eu preciso trabalhar a minha energia para que ela flua melhor, né? O chakra ele tem uma representatividade muito maior do que essa, né? Há alguns chakras que são mais especializados. Isso falando além dos 7 chakras principais, né? Falando dos outros chakras que nós possuímos no nosso veículo etérico. Há alguns chakras que são mais especializados em captação de energia, né? Então, é uma captação de prana, de energia vital, que vai ser direcionado geralmente para algum órgão, para manter esse órgão vivo, para manter esse órgão em pleno funcionamento, né? Mas existem alguns outros chakras que têm um desenvolvimento mais acurado a respeito de direcionamento de energia, por exemplo, né? Então, por exemplo, na ponta dos meus dedos vão existir chakras e esses chakras, óbvio, eles têm um trabalho de sensação, né, de sensibilidade, com o contato na ponta dos meus dedos. Eles também vão ter a capacidade de captar energia, mas esses chakras das pontas dos dedos são chakras que facilmente podem ser desenvolvidos para emanar energia, né? Então, para direcionar energia por parte deles, né? Então, alguns chakras eles são mais facilmente trabalhados, né? O desenvolvimento deles é mais facilitado e alguns vão ter uma característica melhor para captação,
outros podem ter uma característica melhor para emanação de energia, e alguns chakras vão ser bem híbridos, né? Vão ter a função tanto de essa qualidade, né? Tanto de absorção quanto de direcionamento energético. Mas o mais importante é entendermos o que os chakras em si vão representar para a gente, a própria atuação deles, né? Obviamente, o foco nosso vai ser falar sobre os 7 chakras principais, mas essas explanações elas são importantes para que tenha uma contextualização melhor desse tema, né? Tem um breve trechinho aqui que eu vou ler, que é do livro dos chakras, né? Já mencionado anteriormente. Ele vai dizer assim: os chakras, ou centros de força, são pontos de conexão ou elance pelos quais flui a energia de um a outro veículo ou corpo do homem. Quem quer que possua um ligeiro grau de clarevidência pode vê-los facilmente no duplo etérico, em cuja superfície aparecem sob formas de depressões semelhantes a pratinhos ou vórtices. Então aqui a gente já está entrando numa definição um pouquinho mais física, né? A respeito do próprio chakra. Seria, digamos assim, uma forma de eu me expressar sobre uma linguagem física, né? Qual é a aparência de um chakra. Então, os chakras eles se manifestam na superfície do corpo etérico, né? Ao longo do corpo etérico, nós vamos enxergar inúmeros chakras, alguns chakras bem pequenininhos, outros um pouco maiores, né, que seriam esses chakras principais. Bom, só recapitulando, o nosso corpo etérico ele é construído de uma matéria etérica e ele é um pouquinho maior do que o nosso corpo físico. Então, essa matéria etérica vai passar alguns milímetros para fora da matéria física, né? Essa matéria física está vestida dentro do corpo etérico. Ao longo do corpo etérico existem os chakras, e os chakras eles vão ser vistos como pequenas depressões na superfície do corpo etérico. Então é como se fosse uma pequena depressão, um pequeno rebaixamento que acontece no corpo etérico, e por isso aqui no texto fala essa aparência de pequenos pratinhos, né? Então, como se fosse um pratinho, né? Que ele é mais raso, ele fica mais fundo, então ele acaba convergindo para dentro. Então, essa vai ser uma forma que o chakra vai acabar assimilando, né? Então, tem esse movimento de rotação, o chakra vai ter esse formato circular e apresentando, né, esse aspecto de um pequeno vórtice ou de um pequeno pratinho, né? Isso porque essa energia ela está sendo direcionada para o ponto mais interior do chakra, né? Então, essa nós podemos também interpretar isso, né? Essa depressão do chakra, essa pequena depressão, ela se movendo, né? Rotacionando, e ela assume uma forma similar a da água descendo por um ralo, né? A água escorrendo por um ralo. Então, se a gente, né, tá com uma pia, enfim, cheia de água, e eu tiro o tampãozinho, né? Eu vejo essa água descendo, eu vejo que ele forma um aspecto de um vórtice, né? A superfície da água ela vai adotar uma leve depressão, né? Que é onde a água está sendo drenada para dentro desse ralo, e isso acaba criando um movimento circular e com uma depressão. Então, esse é o aspecto, esse é um aspecto correspondente à forma do próprio chakra, só que no caso, ele, ao invés de ser a própria água, seria a energia prânica, né? Seria essa energia vital que está se movimentando, está sendo direcionada para dentro do próprio chakra.
Quanto mais forte for esse chakra, quanto mais desenvolvido ele é, quanto mais trabalhado ele já foi, né? Quanto mais ele já foi trabalhado, mais forte esse chakra ele se apresenta, né? Mais nítido é o seu brilho, né? Então a coloração do chakra fica mais definida. O brilho, que ele é um vórtice de energia, né? Então o brilho dele fica mais intenso quando mais desenvolvido. Há uma alteração também na questão do diâmetro, né? O tamanho desse chakra também é alterado de acordo com o nível do seu desenvolvimento. Obviamente, os chakras eles não são muito grandes, né? Mesmo os chakras principais, assim, mais desenvolvidos, vão ter cerca de 5 centímetros de, de diâmetro, né? Com exceção do chakra coronal, que acaba assumindo um volume maior, mas no geral ele vai ficar nessa casa dos 5 centímetros, ele já mais trabalhadinho. Um ser humano normal, com um chakra pouco desenvolvido, ele vai ter um aspecto bem menor, né? 2 centímetros, 1 centímetro, dependendo do nível, até menos, né? Mas quanto mais trabalhado esse chakra maior é o seu diâmetro, mais forte é a intensidade, né, da rotação desse chakra, mais nítido é o brilho, mais nítidos são as cores emitidas por esse chakra e mais fundo fica a depressão, né? Então, como eu aumentei essa rotação, eu aumentei a potência desse chakra, maior força ele tem para trabalhar essa energia, né? Então, tanto no aspecto de sucção dessa energia externa, quanto de devolução de energia já trabalhada, né? Então ele acaba fazendo um aspecto de um funil mais profundo, né? Então essas são algumas características, né, de um chakra mais desenvolvido para um chakra menos desenvolvido. De todos os chakras que nós possuímos, há 7 que são os principais, né? Mas aqui já tem uma informação a acrescentar, né? Esses 7, eles são, a gente considera eles, né, os mais importantes, né, o que é o principal foco do nosso desenvolvimento, e isso tudo devido à sua conexão, a conexão que esses 7 chakras têm com os chakras do veículo astral. Então, nós falamos sempre, né, dos chakras do veículo etérico, né? Regularmente, quando é falado sobre chakras, está sendo falado diretamente sobre esses chakras do veículo etérico, mas o próprio corpo astral ele também é construído com chakras, também existem chakras pertencentes à ordem astral, mas já são chakras desenvolvidos, já são chakras que já foram devidamente trabalhados em experiências evolutivas anteriores do ser humano. E esses 7 chakras nós consideramos eles como os principais, né? Que eles são os que estão mais conectados com o nosso desenvolvimento, né? Com o processo evolutivo do ser humano. Então, da mesma forma que em experiências anteriores nós trabalhamos os chakras astrais, na experiência atual nós estamos trabalhando os chakras etéricos. E esses chakras etéricos, esses 7 chakras etéricos principais, eles estão em uma conexão direta com os 7 chakras de ordem astral. Então, eles fazem todo esse influxo, né, de energia entre os corpos. Outro ponto, né, que vamos falar um pouquinho a respeito desse introdutório, né, sobre os chakras, é a respeito das suas cores. Então, os chakras vão apresentar determinadas cores, certo? Determinados números de raios ou pétalas, né? Essa definição ela é dada devido ao número de frações
ou distribuição da qualidade de prana que é absorvido por ele. Então, se eu olho um chakra, né, partindo de um estudo, observando, analisando um chakra, ele vai ser sempre representado com um determinado número de divisões, número de frações, e esses números de frações a gente pode chamar tanto de raios ou pétalas, que seriam essas divisões. Se eu falo, por exemplo, do chakra fundamental, é um chakra que possui 4 raios ou 4 pétalas. Cada chakra vai apresentar uma característica particular de cores, né? Então, existe uma definição de cores e essas cores dos chakras, elas representam as qualidades do prana que está sendo trabalhado, né? Na nosso capítulo falando a respeito de pranas, nós falamos um pouquinho a respeito dos 7 tipos de prana, né? As 7 qualidades de prana diferentes, que estão em correspondência com a própria luz. Então, existem 7 tipos de prana, consecutivamente existem 7 cores de luz, né? O espectro da luz branca ele se fraciona em 7 cores distintas. Cada uma dessas cores distintas está em correspondência com um aspecto do prana, né? Então, a cor que o chakra assume é a cor relacionada ao tipo, à qualidade de prana ao qual ele trabalha, né? Essas definições quanto às cores e tudo mais, e aos números de pétalas, nós vamos trazer mais a fundo essas informações quando falarmos isoladamente sobre cada um dos chakras, né? Quando estivermos falando dos chakras um a um, aí vamos trazer todas essas correlações bem definidas, né? Mas de hora vamos ter esse entendimento mais generalizado, né? Então, isso são essa questão, né? O número de pétalas, as cores, tudo isso está atrelado ao fator do próprio chakra, né? A característica do chakra. Quanto maior o número de pétalas o chakra possui, maior é o valor de evolutivo do chakra, né? Cada chakra vai trabalhar qualidades de matéria diferente, vai estar conectado com diferentes funções, né? E, e cada chakra vai estar conectado com um tipo de energia, com alguma definição energética diferente, né? O número de pétalas, de novo, quanto maior o número de pétalas, maior o tipo de qualidade que esse chakra trabalha, né? E as cores vão determinar realmente a natureza prânica que está sendo absorvida, que está sendo trabalhada dentro de cada um desses chakras. Quando nós falamos desses 7 chakras principais, né, que dentre tantos outros que possuímos, esses 7 eles acabam sendo mais importantes devido à influência, né, que ele tem no nosso sistema etérico, né, tanto pela questão das energias específicas que, que é absorvida por ele, né, quanto a essa correlação que eles possuem com os outros corpos, né, com esses outros veículos que nós possuímos, né? Os chakras, eles, né, como a gente já falou, esses 7 chakras eles vão ter uma função de, de fazer um influxo energético se comunicando com o corpo astral, com os chakras astrais. Porém, esses chakras eles também estão em correspondência, cada um dos 7 chakras está em correspondência com um dos 7 veículos que constituem o ser humano, né? E eles vão servir
de comunicação, de correspondência direta com cada um desses 7 corpos, né? Então, nós fizemos na primeira atividade lá a respeito do corpo etérico, nós falamos sobre a constituição setenária do ser humano. Então, nós vimos que há um corpo físico, né? Que é onde a nossa consciência está geralmente atrelada, né, no próprio veículo físico, ao veículo etérico, ao veículo astral, ao veículo mental e a um quinto veículo em desenvolvimento, em trabalho, que seria um mental superior, ao qual estamos trabalhando. E há outros dois veículos a serem trabalhados no futuro, né? São dois outros veículos que já há possibilidade de acessarmos, mas o nosso trabalho inicial agora realmente seria o desenvolvimento desse quinto aspecto, desse quinto corpo em nós, né? E cada um desses 7 chakras vão estar em direta correspondência ou em direta comunicação com os demais corpos, né? Então, da mesma forma que há 4 corpos desenvolvidos, que seria desenvolvidos, mas ainda em trabalho, né, ainda em aperfeiçoamento, seriam o físico, o etérico, o astral e o mental. Consecutivamente, dos 7 chakras, 4 se encontram em um mais adiantado estágio de desenvolvimento, né? Então, há 4 chakras que são mais desenvolvidos, ainda há trabalho a ser feito, né? Eles não estão aperfeiçoados, mas eles já estão bem mais desenvolvidos. Um quinto chakra que está em processo de desenvolvimento, que está em trabalho, né? Para nossa, para nossa evolução em si, e outros dois chakras em latência, né? Todos os dois chakras estão em latência no ser humano comum. Eles existem, mas estão de forma inativa, né? Então, eles pouco se manifestam. Desses 4 chakras que estão já em atividade, digamos assim, né? Seriam os 4 chakras de baixo, os 4 chakras inferiores, né? Que é o chakra fundamental, o esplênico, o umbilical e o cardíaco, tá? O quinto chakra, que é o que estamos processando, o que estamos em trabalho, é o chakra laríngeo. E os outros dois chakras que né, estão em latência apenas, seria o chakra frontal e o coronal, certo? Ah, quanto à questão dos chakras em si, das suas posições, os seus nomes, aqui já fica uma ressalva. Eu vou fazer vou utilizar uma interpretação um pouco diferente da que usualmente é colocada, né, a respeito de chakras, que eu estarei me apoiando dentro da tradição teosófica, né? A tradição teosófica ela aborda os chakras com um formato um pouquinho diferente, né, das suas posições e de algumas funções. Obviamente, esse 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 posicionamento dos chakras não é algo exclusivo ali da teosofia, né? Algo que já é estudado desde antes da própria, né? Desde antes da fundação né? De antes de Blavatsky constru, formalizar, né, de uma forma construtiva a teosofia em si, né? Esse modelo de estudo de chakras já existia, né? Já é algo bem anterior a ela, mas é algo que se diferencia um pouco do que é regularmente falado sobre os chakras, né? Então é um entendimento um pouco mais profundo, um pouco mais direcionado, né? Do que os chakras, né? Que muitas das vezes são apresentados de uma forma bem deturpada ou superficial demais. Então, muito bem, basicamente seria isso, né? 4 chakras estão
desenvolvidos, estão em aperfeiçoamento, mas estão em forte atuação em nós, né? Mas, repito, ainda precisamos desenvolvê-los, né? E esses 4 chakras inferiores, todo mundo tem em funcionabilidade, mas às vezes a pessoa tem um chakra só que é mais desenvolvido, os outros 3 são menos atuantes, ou às vezes realmente a pessoa pode ter os 4 em, em um bom trabalho. Isso mesmo falando da pessoa, não necessariamente a pessoa que estuda, a pessoa às vezes nem conhece os chakras, nem sabe o que são os chakras, mas ela pode sim ter os chakras bem desenvolvidos já, né? Em pleno funcionamento, mas obviamente sempre tem algo a ser aperfeiçoado, a ser melhorado em cada um deles. Vou fazer mais uma leiturinha breve aqui do livro dos chakras, né? 2 parágrafos. O primeiro vai dizer assim: os chakras primeiro e segundo têm poucos raios ou pétalas, e sua função é transferir para o corpo 2 forças procedentes do plano físico. Uma delas é o fogo serpentino da terra e a outra a vitalidade do sol. Então, quando falamos de fogo serpentino, é uma das formas de nos referenciarmos à energia de Kundalini, né? Então, esse fogo serpentino da Terra, essa energia que vem de baixo para cima. Então, dos 2 primeiros chakras, né, que seriam esses mais inferiores, um deles é responsável por trazer essa energia do fogo serpentino, né, que seria o chakra fundamental, de baixo. E outra delas é de trazer a energia da vitalidade do sol, que aí nós estamos falando do chakra esplênico. Né? Essa energia da vitalidade do sol, nós estamos falando do próprio prana. Né? Segundo trecho, os centros sexto e sétimo, independente dos demais, estão respectivamente relacionados com o corpo pituitário e a glândula pineal, e somente se põe em ação quando o homem alcança certo grau de desenvolvimento espiritual. Então, esses sexto e sétimo centros, né, que eles chamam, seriam o sexto e sétimo chakra, né, o chakra frontal e o coronal, né? Como eu disse, são chakras que geralmente estão apenas em latência, né? Eles não estão em um trabalho atuante, né? Porque realmente é necessário muito desenvolvimento ainda para que eles entrem em plena atividade, né? Ou para que eles entrem em atividade como os chakras inferiores. Então, vamos fazer uma explanação a respeito desses 7 chakras, né? Quais seriam eles, né? Nós temos o chakra fundamental, que seria o inferior de todos eles, né? Seria um chakra básico, né? Chakra fundamental, chakra básico, o chakra raiz, que é esse chakra que encontra-se na posição mais baixa. Então, a localização dele no nosso corpo, né? Nosso corpo etérico, ele fica um pouco mais para baixo, né? De onde é o nosso cóccix, né? Então, fica na região bem abaixo da coluna, né? Próximo onde é o períneo, né? A região entre o órgão sexual e o ânus. Essa é a região que geralmente encontra-se essa região, né, do chakra fundamental. A boca do chakra fundamental, né, a face dele, ela fica apontada em direção ao chão, em direção ao meio dos pés, né? Então, se eu estou em pé, com a coluna devidamente alinhada, o meu chakra fundamental
ele está apontando diretamente para baixo entre os meus pés, né? Devido a esse alinhamento do próprio, né, o que seria o nosso ponto mais baixo do tórax, né? O períneo seria esse ponto mais baixo do tórax, é onde está localizado esse chakra, né? Um pequeno ponto de luz, um pequeno sol que fica voltado para a Terra, em direção ao centro da Terra mesmo, em direção ao núcleo da Terra, que é basicamente a morada, o ponto da morada da força de Kundalini, né? O segundo chakra, que é o chakra esplênico, aqui é que há uma certa divergência com o usual do estudo dos chakras, né? Que geralmente vão falar do chakra fundamental, ou do chakra raiz, e vem direto para o chakra umbilical, né? E aqui não, aqui nós fazemos uma certa alteração. Então, o chakra fundamental, o segundo chakra, o chakra esplênico. O chakra esplênico ele fica localizado na lateral esquerda do corpo, né? Na região do baço. Uma referência que eu posso pegar para entender exatamente a localização do chakra esplênico é vir com a minha mão, apalpando a minha lateral esquerda do corpo, né? Eu vou sentindo a região assim das costelas, eu vou descendo, né? Das costelas eu venho descendo, apalpando, até sentir a última costela. Tem uma que são as costelas flutuantes, né? São costelas que não vêm para frente, não se ligam ao externo. Então, esse chakra ele fica localizado nessa linha aqui mais ou menos, onde acabam as costelas flutuantes. Essa linha, ela seria basicamente uma linha um pouquinho acima da linha do umbigo. Então, outra referência que eu posso pegar também, eu tenho a minha linha do umbigo. Esse chakra esplênico ele vai estar na minha lateral esquerda do corpo, um pouquinho para cima da linha do próprio umbigo, né? Então, esse é o segundo chakra. Esse chakra lateral, né, ele está realmente voltado para o nosso lado esquerdo, né? Não vai apontar para frente, ele está a boca dele, né? A face desse chakra, ele fica voltado para o lado esquerdo. E esse vai ser o nosso chakra, enquanto o nosso chakra fundamental, né, ele está atrelado diretamente à minha realidade física, ao meu corpo físico. Esse chakra esplênico, ele é o chakra próprio do corpo etérico. Então, o meu chakra fundamental está relacionado à realidade física, enquanto que o meu chakra esplênico ele está ligado à realidade etérica. E por isso ele é o que é o principal responsável pela nossa alimentação de prana, né? Então, uma carga de prana, de uma qualidade de prana, vai acontecer por meio do chakra esplênico, né? Ele que está correlacionado ao próprio veículo etérico. O terceiro chakra, que seria o chakra umbilical, né? Ele fica próximo à região do umbigo, né? Às vezes direcionado um pouquinho para cima, né? Um pouquinho para cima até mesmo dessa linha do umbigo. Essa é a posição do chakra umbilical, ele aponta para frente, né? Para frente do corpo. E esse é um chakra que está diretamente correlacionado com a realidade astral, com o mundo das emoções, né? Então, até mesmo isso é uma das razões que uma das principais sensações que temos quando somos abalados emocionalmente, por exemplo, com um susto, com um pico de alegria, por exemplo, ou até mesmo com uma situação de estar próximo de alguém que a gente gosta muito, que acaba trazendo aquela euforia, né? Aquela sensação até mesmo da paixão. Nós temos a tendência de ter uma sensação nessa região, né? Nessa região é uma região na realidade que fica entre o umbigo e o plexo solar, né?
O plexo solar, se eu vir também, né, outra forma, né, de entender, né, eu venho apalpando aqui as minhas costelas, eu venho subindo, tem um momento em que se unem as costelas da direita e da esquerda, né, tem um pontinho assim, faz tipo um buraquinho, né. Então, essa região aqui entre o umbigo e o começo do externo é a região do plexo solar, né? É basicamente onde está é a linha do estômago, né? A, o chakra umbilical ele fica entre o ponto, o central, né, do plexo solar e o umbilical, e o umbigo, né? Ele fica um pouquinho para cima do umbigo. Essa região é a região onde geralmente a gente tem essa sensação, né? Essa sensação da paixão, essa sensação do medo, do susto em si, né? Ou até mesmo da euforia, né? Então aquela sensação do frio no estômago que a gente sente, ela é nessa região onde fica o chakra umbilical, que é realmente um momento onde tem uma descarga de energia muito alta, né? Vindo do astral para o físico. Então a gente tem essa sensação que flui por esse ponto, né? Por esse ponto do chakra umbilical. O quarto chakra é o chakra cardíaco. O chakra cardíaco ele fica posicionado em cima do coração, né? Então eu tenho o meio do meu peito. Vai ser numa região assim meio centralizada, né? Meio centralizada à região do tórax, assim, né? Então eu tenho o meio do peito, mais ou menos um palmo, né, do centro do peito para a esquerda do meu corpo é onde está o meu coração, né? E uma linha um pouquinho acima da linha do externo, né? Então é mais ou menos nessa região onde está localizado o chakra cardíaco. Ele fica basicamente em cima do coração, né? Ele tem um pequeno desvio assim, né? Se eu pudesse enxergar diretamente o meu coração, eu veria esse chakra cardíaco um pouquinho direcionado para o meio do peito, né? Um pouquinho desalinhado com o coração, mas essa é a posição do chakra cardíaco, né? Então, de novo, algumas referências que nós trazemos aqui, né, que é essa referência que a tradição teosófica difundiu bastante, essa tradição desse tipo de estudo dos chakras, ele vem de antes da teosofia, mas ele é diferente do que regularmente é falado. Regularmente é falado dos chakras perfeitamente alinhados, né? Então eu tenho do chakra fundamental até o chakra coronal, né? Eles estão alinhados com a coluna certinho, não tem desvio, eles são, né, representados de uma forma artística reta com a coluna, né? Mas na realidade eles se posicionam alternadamente, justamente porque esses chakras eles estão em correlação com órgãos, né? Então, natural que o chakra cardíaco, a gente vai falar melhor sobre esse tema, né? Sobre a correlação com órgãos e glândulas, enfim. Mas é óbvio que o chakra cardíaco, ele trabalha, né? Ele está nutrindo, ele está carregando de vitalidade o coração. Então esse chakra ele está junto do coração, né? E nessas representações, nesse estudo mais comum, digamos assim, dos chakras, ele é representado no meio do peito, né? E algo que realmente é uma inverdade, né? Então o chakra fica deslocado e apoiado em cima do próprio coração, do próprio cardíaco, né? Então, isso são alguns exemplos dessas divergências, né, de estudo. Não que estudos que representam os chakras todos alinhados e tal, não seja válido, né, de forma alguma. Estudar sobre os chakras é estudar sobre eles, mas quando você começa a ter uma abertura de compreensão, você passa a, a entender que não é exatamente aquilo dali, né? Essas
posições alinhadas dos chakras, certo? Essa representação dos chakras perfeitamente alinhados com a coluna, eles vão ter dois motivos. Um motivo é a raiz do chakra, né? Que a gente vai ver no próximo capítulo, né? Que é de onde o chakra nasce, que é numa posição de um gânglio, que ele sai da coluna, né? Então aí sim, aí eu tenho esse chakra centralizado com a coluna, porque é de onde ele sai. Então ele sai dali da coluna, né? Vem como seria o ponto que é a raiz do chakra, onde o chakra nasce e vem para a superfície do etérico, né? Então ele brota de lá e vem até essa superfície, né? Então ali sim, ali eu tenho o ponto inicial do chakra. Ali ele está alinhado com a coluna e ele está no centro do meu corpo, né? Isso é uma das características, né? E outra característica também, outro ponto também que eu vou ter o chakra alinhado, devidamente alinhado com a própria coluna, aí é também falando a respeito dos chakras etéricos. Aí os chakras etéricos, eu tenho os 7 em funcionamento, eu tenho os 7 trabalhando. Esses 7 eles estão devidamente alinhados e a posição deles não é na superfície do corpo astral, mas sim no interior do corpo astral. Então esses 7 chakras astrais, eles estão acontecendo, eles estão ativos e eles estão dentro de mim, só que no meu corpo astral. Então muitas dessas representações que nós temos dos 7 chakras alinhadinhos, trabalhando, atuando, isso é uma interpretação, é uma tradução, né? É represental, né? Físico, né? Uma representação física desses chakras, mas muito mais ligados aos chakras astrais do que aos chakras etéricos, né? Então, por isso que sim, numa clarividência astral, eu posso enxergar esses 7 chakras ativos e eles centralizados, alinhados no interior do ser, né? Mas isso, como eu estou trabalhando uma visão astral, né? Eu estou tendo acesso a esses chakras astrais. Isso pode me trazer uma confusão, que vai existir uma similaridade entre esses chakras, mas ao momento em que se estuda isoladamente os chakras etéricos, vê-se que um deslocamento, né, entre esses chakras, há um posicionamento diferente, há uma atuação diferente, né? E eu vou ver alguns chakras mais acesos, outros menos acesos, e esses outros dois, ou até mesmo o laríngeo em si, né, praticamente não vou ver ele, porque é o chakra que precisa ser trabalhado, né? A nossa função é desenvolver o chakra laríngeo, né? Então essas são algumas ressalvas importantes a serem feitas, né, a respeito desse estudo. Muito bem. Depois do chakra cardíaco, nós temos o chakra laríngeo, né? O chakra laríngeo já posicionado na superfície da, da garganta, né? Para homem até para mulher também, mas homem fica muito fácil de entender porque é exatamente onde está o pomo de Adão, né? É a posição desse chakra. O chakra frontal, ele se encontra na testa, certo? Entre as sobrancelhas. Eu posso tomar 2 pontos de referência, assim, né? Para eu localizar exatamente esses chakras, né? Então eu tenho os meus olhos, eu tenho óbvio, né? Isso daqui vai mudar um pouquinho de pessoa para pessoa. A posição desse chakra, ele pode às vezes ser um pouquinho mais para cima, como pode ser um pouquinho mais para baixo. Mas uma referência que eu posso tomar eu venho com o meu dedo, eu posso vir com o meu dedo e passar aqui entre essa região do nariz para a testa, né? Então, que é essa região entre as sobrancelhas. Então, eu tenho entre as sobrancelhas, eu desço um pouquinho. Geralmente tem um rebaixo, né? Tem um ponto mais baixo. Tem um valezinho que fica
que é o ponto mais baixo, onde se eu desço, o meu dedo começa a se movimentar aqui vindo em direção ao nariz, e se eu subo, ele começa em direção à testa. Então esse ponto mais baixo, que é um ponto inclusive um ponto muito sensível, inclusive. Se você pôr o seu dedo nessa região e apertar um pouquinho, você vai ver que é um ponto de bem dolorido, né? É um ponto muito frágil da nossa face. Então, esse ponto mais baixo é um ponto que geralmente ele é alinhado com as glândulas pineal e pituitária, né? Então, esse é um ponto principal que nós temos de referência para pro chakra frontal, né? Óbvio, como eu falei, às vezes pode ser um pouquinho mais para cima, às vezes pode ser, dificilmente vai ser um pouquinho mais para baixo, às vezes pode ser geralmente um pouquinho mais para cima, né? A posição, porque essa glândula, esse chakra frontal, ele vai estar em conexão com a pituitária, né? E essa glândula pituitária, ela pode às vezes estar um pouquinho mais para cima, né? Vai depender muito da estrutura, né? Da própria face, da posição do cérebro dentro do crânio, enfim. Mas ele pode estar um pouquinho para cima, então a gente pode ter como referência, né, esse pontinho mais baixo, como eu falei, mas até o mais fácil para uma visualização, para uma meditação, também não tem problema nenhum, né? Seria imaginar aqui entre as sobrancelhas, né? Esse seria o ponto do chakra frontal, né? Apesar de, em muitos dos casos, ele ser representado no meio da fronte, no meio da testa aqui, né? Então, nessa posição até mais acima aos olhos. Mas, na realidade, a posição nós poderíamos tomar aqui, né? Entre a, entre a sobrancelha, o centro da sobrancelha, e esse ponto mais baixo, né? Lembrando que vai ser um movimento de um torvelinho, né? Vai ser a forma de um pequeno pratinho, de um pequeno funilzinho de luz que vai se concentrar nesse ponto, né? Aí o sétimo e último chakra, o chakra coronal, né? Aí esse sim, esse trabalhado seria o chakra maior, seria o chakra mais desenvolvido, né? Esse chakra, ele vai ter um aspecto bem no topo da cabeça, né? É até mesmo comum, se você passar sua mão assim no topo da cabeça, você sentir um local mais alto. Ele faz até um calinho, assim, é comum esse calinho, né? Esse seria o ponto mais alto do crânio, né? Geralmente, para que esse ponto mais alto do crânio ele realmente fique apontando para cima, eu preciso fazer um estiramento da minha cervical, né? Então, é basicamente a sensação de levar a minha cabeça para cima pela nuca, né? Como se eu quisesse empurrar a minha nuca para cima e trazer o meu queixo em direção ao pescoço, né? Porque geralmente nós ficamos com a cabeça caída para frente, né? Geralmente o nosso pescoço ele está fazendo um ângulo, né? Geralmente o nosso pescoço ele faz um ângulo em direção, né, da linha de ombros para frente, né? Isso seria até uma má postura. Nós deveríamos não ter essa postura, porque essa postura acaba machucando um pouco a cervical, né? Mas geralmente a gente acaba ficando assim, a gente acaba ficando torto, né? O pescoço caído para frente, o pescoço gera um ângulo entre os ombros, né? O meu crânio fica rotacionado para frente para acompanhar isso daí, né? Para que eu mantenha a linha de olhos no horizonte, né? Então, para que eu ache o ponto correto do coronal, basicamente eu preciso fazer o quê? Fazer um movimento de levar a minha cabeça para cima, alongando o meu pescoço. É como se eu tentasse levar a minha cabeça para cima, esticando o meu pescoço, e para fazer esse movimento, naturalmente eu sinto que o meu queixo vem em direção ao pescoço. Então, assim eu consigo realmente esticar a minha cervical e ficar com o alinhamento mais correto, né? Da cervical com a própria coluna. Então, eu tenho toda a minha coluna vertebral alongada, esticada nesse movimento. Fazendo esse movimento, você vai passar a mão na cabeça, você vai sentir que geralmente
nós temos um calinho na cabeça. Nós temos uma posição que é mais alta, né? Então é realmente a sensação na mão assim, é como se fosse um pequeno calo, uma pequena protuberância no crânio. Essa geralmente é a posição mais alta do crânio, né? A maioria das pessoas tem. E essa posição, esse ponto deveria ser o ponto que fica para cima, né? Para ficar para cima, queixo para dentro, pescoço esticado, né? E esse seria basicamente o ponto onde eu vou encontrar o chakra coronal, né? Bem no alto da minha cabeça, a posição mais alta da cabeça, né? Então, na superfície do corpo etérico, no ponto mais alto da cabeça, encontra-se o corpo, o chakra, o chakra coronal, né? Chakra coronal. A mesma coisa vai ter esse aspecto, né, como os demais chakras. A diferença é que esse chakra é o chakra que aponta para cima. Eu tenho o chakra fundamental apontando para baixo, né, apontando em direção ao centro da Terra. Se eu estou em pé, né? Se eu estou em pé, ou se eu estou sentado retinho, o meu chakra fundamental, o meu chakra básico, ele está apontando para o núcleo da Terra, para o centro da Terra. E se eu estou com a coluna reta, devidamente sentado, o meu chakra coronal ele está apontando diretamente para cima. Então aqui nós temos até dois marcos astrológicos barra astronômicos, né? O ponto de cima é o ponto chamado de zênite, tá? A direção do meio do céu, o ponto mais alto do céu. Seria a posição do Sol no meio-dia, no dia do verão, no dia de solstício de verão. Então, no dia do solstício de verão, ao meio-dia, o Sol encontra-se exatamente posicionado no zênite, no meio do céu, no ponto mais alto, né? Esse seria o ponto zênite, para onde o meu coronal deveria apontar. E o núcleo da Terra, o interior da Terra, o centro da Terra é de onde aponta o meu chakra fundamental para baixo. Então aqui eu tenho um alinhamento do chakra coronal para o chakra fundamental, né? E os demais chakras, eles apontam para frente, com exceção do esplênico, que aponta para o lado esquerdo do meu corpo. Então essas seriam as distribuições desses chakras, essa seria a, uma breve explicação, né? Então, o próximo episódio nós vamos continuar falando a respeito dos chakras, né? Nós vamos aí começar a entrar mais a fundo assim na própria estrutura, né? Como é o chakra, qual é a função dele, como é que ocorre o trabalho, né? Da absorção do prana, a construção dos seus raios e tudo mais. Então, espero que o conteúdo de hoje tenha sido, né, pelo menos interessante, tenha de alguma forma agregado alguma informação nova para cada um de vocês. Agradeço imensamente a participação de todos que ficaram aqui. Fiquem bem, nos vemos na próxima atividade que vamos continuar falando, né, a respeito dos chakras.